E eu queria, aliás, começar te dando como exemplo. Né? Quando eu conheci, eu me lembro, justamente, você chegou a primeira vez toda tímida, né? Uma moça assim, com uma linda luz, mas muito interna essa luz, né? Com muitos medos, com muitas crenças, com uma história surreal de linda, mas que eu acho que também achava que era muito surreal, né? Para ser verdadeira, né? E eu acho que eu te acompanhava semanalmente, né? Na época era quinzenal, já não me lembro mais. A gente começou semanalmente. Semanalmente. E foi impressionante, porque eu acho uma honra poder ver justamente esse desabrochar que vocês têm, né? A cada sessão, você descobrindo a sua espiritualidade, que é muito intensa e que é muito específica sua, né? E você acreditando cada vez mais e você se descobrindo cada vez mais e sua luz cada vez mais justamente indo para esse lado externo e sendo vista por todos, né? Então foi um processo muito lindo de ver e eu sou muito grata. Eu acho que eu tenho uma missão que eu adoro pessoalmente, que é acompanhar almas maravilhosas. E fico feliz quando vocês se descobrem e quando você lançou seu canal. Eu acho que eu sou uma das suas maiores fãs, isso não tem dúvida. Amiga, obrigada. E, então vamos falar, né, desses despertares todos. Eu acho que é importante a gente falar das chamas gêmeas, porque é o que a gente vive, né? Não só, mas é uma grande parte do que a gente vive, mas eu acho que é legal também a gente abranger um pouco mais, porque agora com a transição cada vez mais se acelerando, eu acho que é importante as pessoas saberem que não existe apenas esse processo, né? Para elas entenderem e porque eu ainda recebo muita gente. Hoje mesmo atendi um rapaz que está num percurso de alma gêmea e que ainda fica decepcionado por achar que só chama gêmea é isso, só chama gêmea é aquilo, só chama gêmea é um amor verdadeiro, e não é bem assim, não é pouco assim, né? Mas a gente está vivendo um momento e hoje me foi trazido muito essa questão. O que essa transição faz pra gente? Ela é como um turbinho, né? É como se a gente estivesse vivendo num ritmo e de repente a gente tem uma aceleração de vivenciar o que talvez nossa alma demoraria aí 10, 20 encarnações como crescimento e de repente a gente está tendo a oportunidade de fazer tudo isso aí em alguns anos, né? Então, claro, é um processo muito profundo, ele é mais profundo dependendo do nível de alma, mas porque cada contrato de alma tem o seu propósito, tem o seu aprendizado, tem o seu nível de consciência, mas todos nós estamos sendo convidados, né, a justamente aproveitar essa maré aí, esse turbo, para se reconectar cada vez mais com a nossa essência, né, sem se comparar com o processo do outro, né, porque, por exemplo, nos processos de chama gêmea, por mais que são chamas gêmeas, então teoricamente tem coisas em comum, e tem, mas cada processo é muito único, né? Cada por mais que seja a mesma ferida, é muito única. A forma como a Ritinha vivencia o processo dela é totalmente diferente da forma como eu vivenciei e como outras chamas gêmeas vão vivenciar, né? Então, também ter esse olhar de cada ser é único, né? E justamente é isso que é maravilhoso, né? A gente perceber, porque eu vejo muitas pessoas querendo ser reconhecida porque elas são, mas tendo muita vergonha do que faz elas serem únicas e querendo se enquadrar no que todo mundo é, né? Então, eu vejo aquela pessoa tem sucesso fazendo tal coisa. Ela achou o caminho do sucesso, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que aquela pessoa já existe, não precisa ter uma cópia dela. Isso. Então, esse processo, ele vem trazer justamente essa questão do propósito, que a gente fala muito cada vez mais do nosso propósito, né? Então, só que as pessoas também associam muito o propósito ao profissional, que também não é que é um erro, para todas, né? Limita, porque o nosso propósito é quem nós somos, é justamente o que eu tenho de diferente, né? Que é a minha força, e é colocar essa força no mundo. Tem uma carta do tarô que é o Pajem de Ouros. Eu amo essa carta. Porque justamente para mim é isso, né? Eu já contei várias vezes essa historinha, mas eu achava tão linda.
É como se, quando você nasceu, no seu berço veio sua fada madrinha. E a sua fada madrinha falou, te deu um presente. Que é esse... E ele fica lá, quietinho no seu coração. Só que aquele propósito, ele é lindo, ele te alimenta de uma certa maneira, mas ele não serve de nada se ele ficar aí preso no coração. Né? Se a gente não plantar, se a gente não trouxer isso como um servir para a humanidade, é uma perda de tempo. Então, é essa diferença, é esse presente que a humanidade, que a espiritualidade deu pra gente, que a gente precisa trazer como servir, que a gente precisa trazer como propósito, né? E isso independente da profissão que a gente faz. Né? Uma pessoa, entrou uma chaminha aí que eu amo muito, e que tem um lindo propósito de ser alegria. Essa pessoa, ela é alegria em pessoa. E onde ela vai, ela leva alegria. Então, ela tem uma profissão que é totalmente X, que não tem nada a ver, mas ela traz essa alegria onde ela vai. E justamente ela está num âmbito muito business, muito onde as pessoas têm tendência talvez a ser mais fechadas, e ela vem trazer isso. Porque é a característica dela. Naturalmente, você chega perto dela, você sente essa alegria, você sente esse entusiasmo. Né? Porque faz parte de quem ela é. Tá? Então, esses processos todos, eles vêm nos fazer se conhecer cada vez mais, né? Muitas vezes através da dor, porque já diz Jung, né? É só quando a dor é maior que o medo que a gente avança. Então, muitas vezes tem gente que precisa chegar num ponto de dor enorme para poder avançar, né? Mas o propósito não é a gente sentir dor, não. É justamente a gente sair da nossa zona de desconforto, sair da nossa gaiolinha de ouro e ser esses seres maravilhosos e únicos que nós somos nessa terra. Mas, Ritinha, você quer que eu fale de algumas coisas específicas? Me conta como que você está vendo aí. Sim. Eu não tenho muitas pessoas próximas que são chamas, aliás, né? Tem algumas que eu tenho contato, e coincidência não, todas são de outros estados, não tem nenhuma perto de mim. Mas é como você falou aí, cada um tem uma dinâmica que é única, né? Não é igual, é muito diferente. Embora, como você falou, tem alguns aspectos, algumas fases que são bem similares, né? E que acontece com todos, vamos dizer assim, de forma diferente, mas acontece. Mas, assim, eu vou tomar, por exemplo, o meu percurso para falar sobre o despertar, né? Aí você vai pontuando. Assim. Na questão do propósito, eu achei muito importante você falar isso, que as pessoas associam propósito a uma profissão, né? E como você falou, não é isso. Não é só isso, né? Para algumas pessoas pode ser, né? Mas eu acho que a grande maioria não, porque cada um tem seu talento, né? Você falou aí do Página de Ouros, é bem isso, né? O Ouros é o talento, não é só a questão financeira, é o seu talento, é o seu tesouro, é o que você trouxe para compartilhar com as pessoas e com isso fazer a troca, né? Porque no universo tem que haver troca. Quando não tem troca, desequilibra tudo. E justamente essa dinâmica de chamas, ou de almas gêmeas, ou de um propósito maior nessa transição planetária, é justamente isso. É você fazer essa troca. E com o seu exemplo, você despertar outras pessoas para esse propósito em comum de todos, independente se você chama ou não. Porque eu acho que como indivíduo, nós estamos aqui para esse autoconhecimento, né? Para a gente fazer essas curas, a gente desapegar de crenças limitantes, que eu tinha muitas, você sabe disso, né? Eu tinha muitas. Eu acho muito interessante, assim, eu passei esses últimos 3 dias, não era uma ansiedade, mas sabe aquela sensação assim, nossa, se eu fechar o olho, parece que foi ontem, né? Que a Júlia chegou para mim numa sessão e disse assim, ô Ritinha, tu já parou para pensar alguma vez em comprar cartas? Compra uma carta, um jogo, fica brincando com as cartas. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Porque até aquele dia eu nunca tinha passado pela minha cabeça de fazer isso. Embora era algo que sempre me chamou a atenção. E nas sessões eu até contava
gostava, na minha adolescência e tal, eu ia, né, eu tinha essa curiosidade. Aí hoje estou eu, né, jogando. Isso é incrível. Você vai se descobrindo, né? À medida que você vai despertando, você vai buscando, você vai se autoconhecendo e vai se libertando. Eu queria que você falasse referente mais a isso, porque independente se você chama ou não, a gente está aqui para isso. Sim. Não, e é engraçado você falar disso, porque eu brinco que eu já tive várias encarnações, essa encarnação, inclusive profissionalmente, né? Mas uma coisa que era, o que todo mundo me falava, independente da profissão que eu tinha, era: nossa, você tem uma questão para ser terapeuta, né? A gente gosta de falar com você. As pessoas sempre se abriram muito facilmente. Eu lembro quando eu era professora de francês, as pessoas falam assim: nossa, parece mais uma sessão de terapia, né? Às vezes em francês, do que uma aula de línguas, né? Porque já tinha essa questão, né? Então, por mais que não fosse minha profissão, mas esse meu lado de acolher, né, essa questão, as pessoas já iam sentindo naturalmente e já iam vindo para mim naturalmente em relação a isso, né? Mas muitas vezes a questão também do propósito, né? Tem gente que tem dificuldade de aceitar. Eu tenho um caso, uma chaminha, onde, e já foi dito isso de diversas maneiras para ela, aceitar que um talento que ela tem seja um propósito. Por quê? Porque na criação dela, a falta de autoestima, o não olhar de amor para o talento que essa pessoa tem, faz com que ela cresceu achando que aquilo não pode ser uma profissão, que aquilo ela não pode vivenciar a vida fazendo aquilo e que ela precisa se enquadrar, se encaixar nas profissões já existentes. Eu lembro quando eu comecei a treinar reiki, né, a aprender, eu lembro que o meu pai virou para mim e falou assim: sabe por que tem tanto professor de reiki? Porque ninguém ganha vida fazendo isso. Eu falei: tá bom, talvez ninguém ganhe a vida fazendo isso, mas onde eu sinto o meu chamado neste momento, né? Tanto que e muitas vezes a gente também não tem coragem de fazer porque a gente quer impressionar. Eu percebi isso em relação a mim, né? Durante muitos anos eu queria impressionar o meu pai, né? Eu queria que ele tivesse orgulho. E na verdade, tudo que eu fazia que eu achava que ele ia ter orgulho, ele tinha, mas sempre tinha um mas. Ah, você faz isso, mas você é instável nisso. Mas... Então sempre tinha uma questão aí. Por quê? Porque eu não estava fazendo por mim. Eu estava fazendo por ele. No dia que ele me falou isso, eu falei: tá bom, talvez eu não ganhe minha vida fazendo isso. E eu continuei nesse processo que eu senti que era o meu chamado. Hoje, ele brinca, né? Ele fala assim: nossa, você inventou uma profissão. Eu falei: não inventei uma profissão, né? Eu simplesmente... né? E quando eu parei de agradá-lo, eu parei de querer fazer uma coisa para impressioná-lo, e eu fiz para mim, porque eu senti que era nesse caminho que eu tinha que ir. Aí sim ele olhou com orgulho, né? Porque ele... Não é que as pessoas em volta da gente... não é que ele foi ruim quando ele fez isso pra mim, nem um pouco. Mas é que baseado nas crenças dele, baseado na bagagem dele, ele não conseguia ver como era possível eu transformar aquilo que ele acredita e achava muito legal numa profissão, né? No ganha-pão, né? E tem gente, como eu disse, que não vai conseguir e tudo bem, né? Talvez... E é importante. Aliás, uma coisa que eu acho que é muito importante, porque aqui a gente tem duas terapeutas, né? Mas não é porque a gente está num despertar, não é porque a gente começa a se interessar mais por questões espirituais que a gente tem que se tornar terapeuta. Muito pelo contrário, tá? A gente precisa de pessoas despertas em todas as áreas. Ontem mesmo eu estava atendendo uma moça que está num despertar e ela teve aí uma conexão com um duende que veio falar coisas para ela, e a gente falou justamente dessa questão da proteção da natureza, e eu contando: olha, você precisa fazer a seu nível o que você precisa fazer. E daí eu me toquei que ela trabalha na prefeitura. Olha o tanto que ela tocar, e ela não tinha percebido isso, o quanto ela está perto de pessoas que têm um poder ainda maior, né? Isso. Se ela tem essa consciência, né? Então, o terapeuta,
ele atende uma, duas pessoas, né? Então ele vai atendendo. Então, sim, vai plantando o grãozinho, mas em escala menor. Às vezes, se você tem uma pessoa, por exemplo, tem a Aline com quem eu faço retiros, ela sempre fala, nossa, como eu queria que tivesse uma chama gêmea jornalista, né? Uma pessoa com super despertar espiritual nesse meio, porque é um meio difícil, mas é um meio que toca muitas pessoas, né? Então, que se a gente consegue colocar lá a nossa voz, vai tocar ainda mais gente, né? Então, vai se ampliar ainda mais. Eu sempre dou o exemplo da minha cunhada, que também, quando teve um despertar, ela é advogada, ela falou assim, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar como terapeuta. Eu falei assim, mas por que você não aproveita isso? Você trabalha com grandes empresas. Traga dentro desses contratos empresariais essa sua visão. Você vai estar tocando muito mais gente, né? Então, eu acho que também tem que sair desse padrão de, eu despertei, então eu preciso trabalhar com espiritualidade. Não, né? Não é que é proibido, cada um faz o que quer, mas a gente precisa realmente de gente em todos os lugares, tá? Isso é bastante importante. E uma questão, vou aproveitar que eu estava falando da natureza, você me fala, tá, Cretinha, se eu for para todos os lados... Não, fica à vontade, fica à vontade. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, justamente... nos despertares, tem muita... eu falei isso até no meu último retiro. As pessoas começam a despertar e sempre interpretam o despertar como um despertar espiritual. Existem diversos despertares. Tá? O espiritual é um deles. Né? E, aliás, o despertar espiritual, muitas vezes, ele é acompanhado dos outros, porque quanto mais a gente vai se aprofundando, mais a gente vai entendendo a realidade. Né? No momento a gente... a espiritualidade é ir na igreja rezar. Não tem problema nenhum, né? Tanto que ontem eu fiz até uma enquete sobre... E não é que seja um problema você estar numa religião. Não, né? Não é um problema. Mas a espiritualidade vai muito além disso. E nesses despertares, um dos despertares que eu acho que ele é essencial, e como eu falei do duende, eu acho que é interessante a gente entrar nisso, é a questão da natureza. É a questão do meio ambiente. Né? É a questão de olhar e perceber que nós fazemos parte desse todo, né? Sem a natureza a gente não vive. Sem a gente natureza vive melhor ainda, né? Então, a gente tem que entender isso. E entender, por exemplo, que quando a gente se conecta com a gente se conecta com a natureza. Teve até uma moça que está aqui, a Jéssica, ontem ela falou assim, eu me conecto comigo e com a natureza. Sim. É muito importante essa conexão, esse entender o impacto que a gente tem, né? Entender que as árvores elas estão aqui para nos ajudar a transmutar a nossa energia, mas não só a energia de tudo, né? Então, ontem eu até dei um exemplo, eu fico morrendo de dó quando eu vou para São Paulo e eu vejo uma pequena árvore coitadinha no meio de uma avenida, eu penso, gente, imagina a energia que essa coitada está tendo que limpar aqui, né? Lu tá falando dos elementais, e sim, os elementais eles estão aparecendo cada vez mais, tá? Esses dias mesmo, meu filho acordou e ele tava tudo escuro. Ele falou assim: mamãe, tá cheio de luzinhas em cima da minha cama, elas são de todas as cores. Né? Todos os meus filhos têm uma mediunidade muito forte, mas o meu menino mais ainda. E daí, quando eu cheguei, ele falou assim: elas sumiram. Daí eu falei: que legal, né? Ele tá conseguindo ver as fadas. Eu falei pra ele: são fadinhas, né? E daí, no dia seguinte, eu tava aqui no meu escritório e uma apareceu pra mim. Ela veio, né? Então, eu acho que é muito importante a gente começar a perceber que essa espiritualidade ela é muito mais ampla também do que apenas arcanjos, mestres, guias, né? E que eu ia falar algo sobre isso depois. E que são muito importantes, né? E que nós não somos superiores, né? À natureza, muito pelo contrário, né? E que a gente tem que, no nosso despertar, se focalizar também nesse despertar desse respeito. Não é à toa que a gente teve a pandemia, né? Acho que a pandemia ela veio mostrar assim, como um tapa na cara. Aliás, foi incrível, né? Nos 3 meses que a gente ficou. Eu não sei aqui no Brasil como foi o confinamento, na época eu estava na França. Mas como a natureza retomou o seu lugar, né? 3 meses a gente para estragar tudo, foi impressionante. Né?